Olá, o meu nome é João Gonçalves e sou coach na SIC Nutrition. No vídeo de hoje vou falar um pouco sobre três aspectos. Sobre o que esperar no peso da balança e o que são os set points de peso corporal. Vou falar de diet breaks, ou seja, fases de manutenção planeadas. E por último, aplicações práticas na tua jornada de mudança corporal. O teu corpo tem um funcionamento espetacular. Ele tem por hábito tentar manter aquilo que ele considera que é o equilíbrio. Isto tem um nome técnico e é chamado de homeostase. É a tentativa dele se equilibrar, seja qual for a mudança que tu lhe tentas fazer. Vou-te dar dois exemplos para perceberes realmente o que é esta homeostase. De certeza que já passaste por um deles os dois. Um deles, o primeiro, já tentaste ganhar peso e por algum motivo, por mais que comesses, parecia que o peso não subia. O segundo exemplo, também há muita gente que já passou, já tentaste perder peso e por muito que fizesses tudo bem, parecia que o peso não descia. De certeza que te revês em algum destes dois exemplos. O teu corpo, no fundo, tem algo que funciona como fosse um termostato, uma memória de peso que ele considera adequado e que tenta manter-se dentro desse peso. O nome verdadeiro que é dado é lipostato, porque, como o nome diz, é um termostato para as reservas lipídicas. E qual é a hormona principal do teu corpo que regula o teu lipostato? É uma hormona com um nome que provavelmente já ouviste falar, que é a leptina. Vou-te deixar alguns estudos na descrição do vídeo para que possas ir analisar mais alguns estudos relacionados com o funcionamento da leptina e dos set points de peso corporal. De certeza que já ouviste também este termo, dietas yo-yo. E o que é que nós dizemos quando estamos a falar de uma dieta yo-yo? É aquelas pessoas que embarcam provavelmente numa dieta de choque, assim muito agressiva, perdem uma grande quantidade de peso e depois voltam a ganhar todo o peso de volta. Primeiro, uma das causas que isso acontece é porque realmente não implementam novos hábitos que lhes permitam garantir essa dieta e esses resultados a longo prazo, mas também porque não lhes permite criar um novo set point, como nós já falámos. Temos um set point de peso. O nosso corpo habitua-se a um peso e considera que esse é o seu peso normal. Se a pessoa perde uma quantidade de peso e não fixa um novo set point, o corpo vai tentar recuperar para aquilo que é a sua memória mais antiga de peso corporal. Neste momento, espero que não estejas em pânico a pensar que, por qualquer que seja a dieta que tu faças, vais sempre voltar a essa memória antiga. Não necessariamente. O corpo tem uma memória, mas essa memória pode ser quebrada se conseguires passar uma fase de manutenção com uma duração suficiente para ele assimilar que este é o seu novo set point. Ou seja, este foi um dos conceitos que nós utilizamos quando desenhámos o Strong and Sexy, o nosso programa da SIC Nutrition, que contempla uma fase de manutenção para isso mesmo, para que as pessoas que passam por uma dieta de perda de peso, no final, sigam uma dieta de manutenção que lhes permita estabilizar, quer fisiologicamente, quer psicologicamente, e criar um novo set point de peso. Pegando no exemplo, imagina que estás a fazer uma dieta para perder peso e para perder gordura. Passou-se algumas semanas, já perdeste algum peso, imagina 4, 6 kg e de repente o teu corpo começa a dar alguns sinais. Mais cansaço, mais fome, mais fadiga, menos rendimento nos treinos. Ele está-se a proteger daquilo que é a falta de energia proveniente da alimentação. E como é que vais solucionar isto? Há uma solução e a ideia do vídeo de hoje é oferecer-te essa mesma solução. Tem um nome técnico que é conhecido como diet breaks, ou seja, em português uma quebra ou uma suspensão da fase de restrição calórica. Para quê? Para criar um novo set point de peso corporal. E como é que vamos fazer isso? Então, o que é um diet break e para que é que serve? Um diet break serve para reduzir um pouco da tua fadiga física e mental após uma fase, na maioria das vezes, de restrição calórica. Ajuda também a criar um novo set point de peso, como vai estar numa dieta isocalórica. E o que é que isocalórica quer dizer? Quer dizer que são as calorias necessárias para manteres a tua massa corporal nessa fase onde tu estás. Vai permitir também criar um novo set point de peso. Existem dois tipos de diet breaks. Na SIC Nutrition nós gostamos de os identificar desta forma. O diet break instintivo e o diet break planeado ou controlado. Um diet break instintivo, como o nome diz, é comer por instinto. O que tu vais tentar é comer de acordo com o teu apetite, cumprindo o teu número normal de refeições que fazes no teu dia-a-dia, mesmo noutra fase que tenha sido de restrição calórica. Este método foi muito popularizado pelo autor Lyle McDonald e, por último, tem
um pormenor que assusta muitas das vezes as pessoas. Como vais comer por instinto, como não tens diretrizes, se já monitorizas calorias ou macronutrientes e não os vais ter durante este tempo, pode ser um pouco desafiante. Isto leva-nos à segunda opção, que é ter realmente uma diet break calculada, planeada ou controlada, que vou explicar já a seguir. Então, diet break calculada, vais ter na mesma objetivos a cumprir, quer sejam de calorias, de macronutrientes. Permite ser um pouco mais específico e mensurar realmente o que está a ser consumido durante este período de tempo. Normalmente são considerados valores na ordem das 250 a 500 calorias a mais por dia, ou seja, se estavas num déficit calórico, provavelmente será um déficit desta quantidade de calorias. O que tu queres é regressar à tua manutenção necessária para manter o teu peso corporal nessa altura. Normalmente tentamos que esta fase seja maioritariamente com base no aumento de hidratos e possivelmente alguma gordura, mediante a abordagem que tenhas seguido, e normalmente dá algum conforto extra por permitir controlar as variáveis ao longo deste tempo. Como ponto de vista da duração destas diet breaks, ele deve ser tão longo conforme o tempo que tenhas estado em déficit calórico. Imagina, se tiveste 4 semanas em déficit calórico, possivelmente uma semana de diet break é suficiente. Se tiveste 8, 10, 12 semanas, se calhar é bom pensares numa fase de 2 a 3 semanas de diet break para teres tempo de recuperar. Quanto mais longo, mais tempo necessário para recuperar. Desta mesma forma, nós usamos uma abordagem, um protocolo que já testámos com várias pessoas e usamos mesmo, tanto eu como o coach Mário, que é, podes testar, fazê-lo desta forma. Se tens um treino que contempla uma duração de, por exemplo, 6 semanas, em que a última semana é um deload, podes fazer 5 semanas de déficit calórico e na 6ª semana, que é a semana de deload, fazes uma semana de manutenção. Uma semana onde as calorias sobem um pouco, onde funciona como diet break, recuperas da fadiga mental e física, quer através do deload, quer através do diet break, antes de embarcares no novo bloco de perda de gordura. De certeza que já ouviste a expressão ver para crer, por isso vou-te colocar este gráfico para que possas ver a variação de um exemplo de uma pessoa onde tens a oscilação da média de peso ao longo das semanas, numa fase de déficit calórico. Tens também uma linha que representa a variação do que é considerado o teu set point de peso corporal ao longo dessas mesmas semanas, e tens também identificado uma zona que são os diet breaks planeados e periódicos ao longo destas semanas. A linha a verde é a média do peso ao longo do tempo. Como podes ver, o peso vai descendo e existem fases onde o peso se mantém antes de voltar a descer. Essas fases que estão dentro de uma área cinzenta são fases de break planeadas, ou seja, são fases onde estás a manter o peso e, como vês, esse peso mantém-se durante esse tempo antes de voltar a descer. Interessantemente, se reparares, a linha atrasejada em vermelho é a oscilação dos set points do teu corpo, e se reparares, ela tem um ligeiro atraso em relação à curva da variação do peso corporal. Isto significa o quê? O teu corpo demora sempre mais um pouco a adaptar-se a esta descida de peso corporal para considerar que seja o seu novo peso, e ele acaba por só apanhar este novo peso na fase de manutenção, que é o tempo que o teu corpo tem para se adaptar a este novo número. A ideia do vídeo de hoje era passar-te uma mensagem de que realmente existe esta teoria dos set points. Explica também algumas das oscilações que tu observas na balança, quer em fases de ganho de peso, quer em perda de peso. E existem duas mensagens importantes. Uma delas, os set points podem ser quebrados se fores consistente o suficiente ao longo do tempo, e os set points mudam se te conseguires manter num novo peso o tempo suficiente para o teu corpo se adaptar a este novo número. Se gostaste deste vídeo, deixa o teu gosto, partilha com os teus amigos para que eles percebam o que é que são os set points de peso corporal. Subscreve o canal, se já és subscrito, ativa os sininhos para seres o primeiro a saber de tudo, e não te esqueças, descomplica.